Como que eu consigo estudar 6 horas por dia e ainda tocar um escritório de advocacia? Pois é, eu tenho certeza que muitos concurseiros já tiveram esse mesmo tipo de dúvida: como conciliar o estudo e o trabalho? E eu vou contar para vocês como é que eu fiz para superar essa dúvida. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: nós temos que ter uma prioridade. Qual que era a minha prioridade quando eu decidi estudar para concurso? Minha prioridade era justamente ser aprovado no concurso que eu desejava. Então, não adiantava eu chegar, né, eu acordar, tomar meu café da manhã e trabalhar e depois, só depois que eu tivesse cansado, já tivesse feito as coisas do meu trabalho, do meu escritório, eu passar a estudar, que é um momento onde demanda um certo grau de foco, né, um certo grau de dedicação. Então, eu acabava chegando cansado na minha rotina de estudo e não rendia, na verdade, rendia muito pouco. E hoje eu fiz exatamente o inverso, depois de fazer o teste, né? De começar a acordar e estudar, e depois que eu terminar a minha sessão de estudos, eu ir para o meu trabalho, para mim é muito mais fácil. E também passa aquela sensação de que o dia está cumprido. Então eu tenho uma meta de estudos diária. Enquanto eu não cumprir essa meta de estudos diária, eu não vou trabalhar. Eu tenho uma sorte, lógico, gente, eu tenho muita sorte que o escritório é meu. Então não tem chefe me cobrando, não tem que bater ponto, não tem nada disso. Mas eu acabo tendo, né, graças a essa flexibilidade, esse tempo para eu conseguir me dedicar aos estudos e depois de trabalhar. Se você bate ponto, se você é funcionário público já de um cargo que é menor do que você está querendo, você está se preparando para o concurso, se você precisa cumprir o horário, você pode tentar estudar antes também, acordar um pouco mais cedo e estudar antes de entrar no seu trabalho, pelo menos umas 2, 3 horas antes ali, e eu garanto que você vai sentir a diferença. Então, como é que eu faço isso? Como que é hoje a minha rotina, depois de eu ter tomado essa decisão de mudar os meus horários? Hoje eu acordo, tomo meu café e vou estudar. Eu abro meu computador, vejo o meu cronograma de estudos e começo a cumprir as atividades do cronograma diariamente. Em média, de horas líquidas estudadas vão dar entre 5 e 6 horas líquidas, né? Eu faço aquele método Pomodoro, que a cada 50 minutos eu dou 10 minutos de pausa e faço uma pausa de meia hora, 40 minutos para o almoço. Então, geralmente, o que eu faço? Eu começo a estudar às 8 da manhã e termino de estudar lá pelas 2h30 da tarde. Então, esse período aí chega a ser suficiente para eu cumprir o meu cronograma. 2h30 da tarde, eu ainda tenho energia suficiente para atender cliente, para responder WhatsApp, para fazer alguma peça, né, judicial, para tocar processo. Então, eu ainda tenho energia suficiente para fazer isso. E aí eu não perco o meu dia todo, que com certeza eu perderia meus estudos se eu fizesse numa ordem contrária, porque, gente, a partir do momento que você começa a trabalhar, atender cliente, a cabeça ela começa a entrar em parafuso, você começa a ficar cansado mentalmente, e aí depois para você estudar é difícil. E claro que tem gente que não consegue, que tem que cumprir horário, como eu disse, e aí beleza, vai ter que dar um jeito, mas no meu caso, eu consegui desenvolver essa estratégia. E outro ponto muito legal é que, assim, chega à noite, eu tô com todos os meus objetivos cumpridos. Eu consigo aproveitar ainda o período noturno para fazer alguma atividade física, sair para caminhar, jogar algum esporte, ir para academia. Eu consigo ainda ter esse tempo noturno como aproveitamento. E se eventualmente eu tiver numa reta final de preparação, eu consigo utilizar a noite ainda para revisar conteúdo. E, gente, isso serve para todo mundo? Não sei se vai se encaixar na sua realidade. Pra minha realidade, ela encaixa. Qual que é a minha realidade? Eu sou advogado, eu tenho o meu escritório, eu tenho os meus clientes, eu não tenho ninguém que vai ficar me cobrando horário, ninguém que vai ficar me cobrando resposta em determinada hora. Eu consigo deixar as minhas atividades profissionais pro segundo período do dia, né? Eu consigo fazer isso. Então, pra minha realidade, vale muito a pena. Se você tiver uma realidade parecida com a minha, eu recomendo que você faça, porque de fato faz muita diferença essa flexibilidade. Agora, para quem não consegue, como eu disse, para quem tem que bater ponto, tem chefe, né, é contratado, aí você tem que dar um jeito, né, de tentar acordar um pouquinho mais cedo. Eu sei que é difícil, né, mas na vida, né, nada é fácil. Tentar acordar um pouquinho mais cedo, fazer um pouco da sua rotina de estudos ali antes de entrar no serviço, né, e depois complementar à noite. Aí não tem muita escolha, né?
Mas eu acredito que quem tem a rotina semelhante à minha, quem tem essa possibilidade e de conseguir estudar antes, realmente faz a diferença, gente. E esse vídeo, assim, não é sobre estudar 6 horas por dia. Depois que você pega no ritmo, fica fácil, o tempo passa rápido. Não é sobre isso. Estudar para concurso não é sobre quantidade de horas líquidas diárias, é mais sobre constância do que sobre quantidade de horas. Se você conseguir manter essa rotina todos os dias, perfeito, você vai estar muito bem, sabe? Então, assim, é sobre como conciliar as horas de estudo com horas de trabalho. Você não precisa necessariamente estudar 6 horas por dia, né? Isso que vai mudar nisso é talvez o tempo que você vai ter de preparação, né, para alcançar o resultado que você deseja. Mas eu acredito que também é possível alcançar os mesmos resultados sendo mais efetivo. Eu, na minha rotina de estudos, lendo com calma, resolvendo questões com calma, fazendo revisões com calma, eu levo mais ou menos de 5 a 6 horas por dia, tá? Então, mais ou menos um período e meio do dia, né? Entre as 8 às 12h30 da tarde. É o tempo que eu levo. Você pode fazer isso mais rápido, você pode fazer isso mais devagar, você pode ter menos tempo do que eu. Então, isso não se encaixa para todos. Se encaixa para uma parcela específica que está estudando, né? E tem essa flexibilidade. E bom, gente, para quem não viu meu vídeo anterior, eu sou advogado, eu sou concurseiro, faz um ano que eu me preparo para concurso de promotor de justiça. E essa semana, inclusive, eu vou ter a minha primeira prova, o curso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, tô ansioso, tô feliz que tá chegando o momento de eu colocar um ano de preparação, né, na prova, para ver o que eu evoluí. Então, eu tô começando minha jornada, né? Um ano de preparação para esse concurso é pouco. Eu tô começando minha jornada, tô compartilhando com vocês minha rotina como concurseiro, como advogado, e aqui não é para eu ditar regra para ninguém, nem é isso que eu quero. Eu quero compartilhar com vocês a minha realidade. Então, agora eu quero saber de você. Você está estudando há quanto tempo? Que cargo que você quer atingir? Você trabalha, estuda, só trabalha? Quer tirar alguma dúvida? Manda aí nos comentários, tá? Eu vou estar lendo e respondendo todo mundo que me chamar aqui. Deixa o seu like no vídeo se você gosta, tá? Se esse vídeo fizer sentido para você, se você quiser acompanhar a minha rotina aqui, minha trajetória, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal. E a gente se encontra muito em breve. Um grande abraço, até a próxima.